Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto neste sábado 17 de julho, com os seguintes destaques. A volta de público já confirmada no futebol brasileiro na próxima rodada da Copa Libertadores da América. Porto encontra adversário de peso no interesse por contratar lateral do Palmeiras. Atacante da seleção inglesa pondera não se apresentar a gigante da Premier League para a pré-temporada. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o Futebol Clube do Porto encontrando aniversário de peso no interesse para contratar o lateral do Palmeiras, Matinhas Vinhas. Vamos falar desse assunto e outros mais na sequência do PB Desporto. Vamos de imediato ao nosso bate-papo, já estão prontos, hein? Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. E o primeiro assunto que eu quero abordar com vocês, logo no início você, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, é essa volta de público já confirmada para o jogo da volta, o jogo da segunda mão na Copa Libertadores da América entre Flamengo e Defensa e Justiça. Num cenário totalmente complicado no Brasil, a pandemia aí com novas variantes, e os clubes e as confederações, enfim, a Sul-Americana, a própria CBF, passando por cima de tudo isso. Qual a sua opinião, hein, Moraes? Olá, Júnior, tudo bem? Estamos aqui de volta no PB Desporto e nesse assunto como tema de abertura aí desse nosso bate-papo entre eu, você e Antônio Manuel, lá no Rio de Janeiro, eu quero dizer que a Confederação Sul-Americana de Futebol é uma Maria vai com as outras. É porque viu agora na Eurocopa a presença da torcida que a Confederação Sul-Americana resolveu que a partir do jogo da volta do Flamengo contra o Defensa e Justiça, lá em Brasília, que o estádio foi liberado para 25% da sua capacidade. Isso é em torno de 18 mil pessoas. Agora eu pergunto, tem como você ter o controle da chegada desses torcedores? Na Europa há um disciplinamento muito grande, um respeito muito grande a tudo isso. Mas aqui na região sul-americana, em especial no Brasil, você querer que o cara só tenha acesso com as 2 vacinas ou a dose única da Janssen, que você tenha testes 48 horas antes para comprovar se tem a pandemia ou não tem, no momento em que a gente vive no mundo quase todo com várias variantes. Aí vem a Confederação Sul-Americana com a complacência do Flamengo e da Confederação Brasileira de Futebol a realizar jogos com a presença de torcedores num país ainda que nem chegou na metade da primeira dose. E vou dizer mais uma coisa, se prepare, a Confederação Brasileira de Futebol está estudando a possibilidade de ter já nos jogos de volta do Campeonato Brasileiro a presença também do torcedor. Eu acho que isso é uma afronta à ciência, uma afronta à saúde e um risco maior de morte dos torcedores. Tá certo, Júnior? É isso aí.
Olha, Moraes, a irresponsabilidade desses dirigentes, tanto da Conmebol como da CBF, dos clubes, em especial do Flamengo. Do Flamengo, sim. É bom lembrar que ano passado, 2020, o clube foi até Brasília, né? Praticamente exigia a volta do futebol dos estaduais, aí depois tivemos, né? O Brasil todo contra os estaduais retornando. Uma situação já complicada no país naquela altura, na América do Sul, no mundo, mas no Brasil mais ainda, pelo descaso desse governo. Ah, mas vocês não devem misturar política e futebol. Pelo amor de Deus, né? Claro que a gente tem que misturar. É óbvio, os dois caminham juntos, estão ligados, estão associados. O absurdo é a gente ver uma situação dessa. Volto a dizer, sobretudo no Brasil, que não teve lockdown, que não teve nada na luta contra a pandemia, a não ser alguns grupos, né, ainda bem se mobilizando, algumas instituições sérias, né, pessoas. Mas, no geral, o que pesa são as atitudes desse governo. Essa situação caótica, sim, agora com novas variantes. A diferença é que aqui na Europa, com possíveis erros também, claro, com erros, com medidas equivocadas, né? Você vê que a gente teve lockdown. Você tem uma consciência maior da população, não tem nada a ver de ser melhor ou pior, não tem essa. Mas é que no Brasil a gente vive um momento caótico. E querer público no estádio chega a ser assim, é um crime. E o pior de tudo é você ver ainda muitas pessoas achando normal isso. Para você aí no Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação a essa volta de jogo com público já na próxima semana na Libertadores da América. O inconsequente propósito de abstrair as atividades esportivas do contexto universal cotidiano é a forma com que criminosos negacionistas disfarçam para preservar interesses corporativos, na contramão de uma pandemia mundial minimizada irresponsavelmente, no caso específico do Brasil, por um governante e sua quadrilha de conspurcadores de nossas expectativas de sobrevida diante do caos em curso, com mais de 500 mil de mortes. Eis que outra vez ressurge das cinzas do Flamengo por seus dirigentes a negar a extrema gravidade em torno de uma variante pandêmica tida como de maior poder contaminante, cuja disseminação os especialistas debitam em expressivo percentual à recém-fim da Copa América, cuja cepa, em meio a um conjunto de potenciais vetores advindos do vizinho exterior, aqui desembarcou com algumas das delegações sul-americanas para o torneio. Todavia, há uma deletéria coerência no empenho do Flamengo, com o dedo da CBF e Conmebol e o poder público local, para divulgar a reabertura dos estádios a determinado contingente de espectadores, a partir do jogo de volta contra a Defensa e Justiça pela Libertadores, próximos dias em Brasília. O Flamengo, de 42 milhões de torcedores, incorporou desde sempre o negacionismo da pandemia, representado por seus dirigentes, presidente Landim à frente do cortejo fúnebre, pela empresa patrocinadora das mangas de sua camisa, a tal de Havan, e agora a cereja do bolo, o declarado bolsonarista raiz Renato Gaúcho, seu novo e reativo treinador. Não tergiversemos. O futebol brasileiro dentro e fora de campo é a antítese daquele praticado sob adequadas e preventivas políticas sanitárias no chamado mundo civilizado, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel, no tal mundo civilizado que no futebol brasileiro não tem nada de civilizado. Aliás, só para lembrar, aqui no PB Desporto, programas atrás, eu tinha criticado o fato da Eurocopa ter, em alguns estádios, tudo bem, a maioria não, a maioria seguiu realmente aquela limitação, né, de ter 25% da capacidade, você via um distanciamento. Mas tivemos casos como Budapeste, Budapeste e outras cidades já tinham mais de 50% da população com a segunda dose. Mesmo assim, com as variantes, foi um absurdo aquilo, né? Todo mundo junto, ainda mais na final entre Inglaterra e Itália em Wembley. Liberação ali, estádio lotado, todo mundo sem máscara, nem aí. Enfim, e agora, nessa sexta-feira, o jornalista inglês
que reside no Brasil já há muito tempo, né, o Tim Victor, grande Tim Victor, mencionou que amigos deles, 11 amigos, se não me engano, que estiveram no jogo, é bom lembrar, ele até citou isso, enfatizou isso, tiveram novamente, né, infectados. E um deles em estado grave, ou seja, com as novas variantes, isso é um absurdo, tem que ter todos os cuidados. E o Brasil, com essa visão desse governo, com a população ainda, infelizmente, boa parte indo junto nessa ideia que, não, né, enfim, está tudo bem, agora está melhor. Não tem essa mesmo. Mas o segundo assunto que eu quero abordar com vocês, mais uma vez contigo, primeiro, Moraes, é o desempenho das equipes brasileiras, tanto nesse começo do Campeonato Brasileiro como na Libertadores, na fase oitavas de final, enfim. O que é que a gente pode colocar como quais as equipes, baseando-se nessas competições, estão melhores até o momento, Moraes? É verdade, Júnior. Eu tenho dito muito que o Campeonato Brasileiro ainda não tem como você garantir que pode colocar, por exemplo, o Bragantino, o Red Bull, o Atlético Paranaense e outras equipes desse porte aí como prováveis líderes até o final da competição em busca desse título do Campeonato Brasileiro. Veja bem, o Palmeiras já assumiu a condição de líder. O time do Flamengo, que mudou de técnico com o Renato Portaluppi, vai brigar também pelo título e vai chegar, vai se estabelecer dentro do G4 e vai brigar pela primeira colocação. Não sei se a gente tem como acreditar que o São Paulo, o Internacional, o Grêmio, o Atlético Mineiro, esses clubes possam também ter um resultado bom até o final dessa competição. Com relação à Copa Sul-Americana e à Copa Libertadores da América, claro que hoje a gente vê o Flamengo com uma boa campanha, a gente vê o time do Palmeiras também, os dois na Libertadores, a gente vê o time do Bragantino, Red Bull, fazendo uma grande competição sul-americana, enfim, mas ainda naquela fase do mata-mata que você tem que continuar acreditando e apostando que os grandes é que vão chegar nessa fase final. Os grandes vão decidir essa Copa Libertadores da América. Eu não acredito diferente disso. Por isso que eu acho que a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho mais com relação ao Campeonato Brasileiro e apostar em Palmeiras e Flamengo na Copa Libertadores da América, viu, Júnior? Ok, Moraes. Sem dúvida alguma, não dá para a gente cravar, né, que essas equipes que estão na frente irão permanecer ali até o decorrer do campeonato, até o final, enfim. Mas, na minha opinião, o Red Bull Bragantino, sobretudo ele, né, o Atlético Paranaense também, mas pela equipe, né, pelo jogo apresentado nesse começo de campeonato, assim como o Fortaleza do Vojvoda, o argentino Vojvoda, são equipes que, com certeza, na minha opinião, pelo menos, né, irão chegar ali, irão chegar seria, né, palpite, mas tem tudo para permanecer bem posicionadas no Campeonato Brasileiro e pensar, sim, numa vaga, pelo menos, a próxima Copa Libertadores da América. E o desempenho também na Libertadores, você disse tudo, né, a tendência é que as equipes de mais peso, com elencos melhores, cheguem mais próximo aí da briga pelo título. Para você, Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, né, uma avaliação, sobretudo, da Copa Libertadores, né, concentrando mais na Copa Libertadores da América. Como é que você está vendo o desempenho das equipes brasileiras? Tendo o Fluminense como grata surpresa brasileira nas oitavas de final da Libertadores, ao derrotar o Cerro Porteño em Assunção com 2 gols de vantagem para o jogo de volta no Maracanã,
Esta etapa da competição continental também apresentou o desfigurado Flamengo e o sempre reativo Palmeiras com vitórias pelo placar mínimo em seus confrontos de ida nos domínios dos adversários, Defensa e Justiça e Universidade Católica, respectivamente. Atlético Mineiro e Internacional terão que se virar em casa, com vista às quartas de final. E mais dramático para o São Paulo, contra o Racing, que decide a sorte em Avellaneda, porque o clube argentino marcou um gol no empate do Morumbi. Há um detalhe que foge à observação do torcedor, para quem não adianta jogar com eficiência e beleza, tese, aliás, explicitada por Renato Gaúcho. O importante é a vitória, principalmente fora de casa. Não interessa como, até com gol de mão ou impedimento confirmado pelo VAR. No confronto dos ataques fora de casa, agarrados à retranca para não perder, inclusive o até semanas atrás altamente ofensivo Flamengo, os brasileiros perderam feio nos chutes ao gol adversário. Se não, vejamos: Universidade Católica, 14 chutes, Palmeiras 5, Boca Juniors 11, Atlético Mineiro meia dúzia, Olímpia 18, Internacional 11 e quem diria, hein? Defensa e Justiça 14, Flamengo 5. É mole! Fluminense fora e São Paulo em casa salvaram a pátria no capítulo dos chutes ao gol, por pequena margem. Quando até o Flamengo decide se retrancar, fica solenemente desmentida pela maioria dos brasileiros da Libertadores a consagrada tese de que no futebol a melhor defesa é o ataque, Júnior. Mas sem dúvida alguma, Antônio Manuel Góes, a melhor defesa é o ataque. Aquela tese do Parreira, lembra dele? Que o gol é um mero detalhe. Tem nada a ver, né? Até porque hoje em dia as grandes equipes do futebol mundial jogam assim. As grandes equipes. Claro que existem várias formas de você jogar o futebol. Mas quando você joga de forma intensa, buscando o gol, fazendo a marcação do campo do adversário, a saída de bola do adversário, enfim, linhas altas, você tem muito mais chance de conseguir vitórias e, consequentemente, é claro, conseguir títulos. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, no bate-papo do PB Desporto. O Futebol Clube do Porto encontrando um grande adversário na intenção de contratar o lateral esquerdo do Palmeiras, o uruguaio Matias Vinhas. Tudo isso porque a Roma da Itália, comandada pelo técnico português José Mourinho, que recentemente assumiu o clube, já colocou na mesa os 10 milhões de euros exigidos pelos dirigentes da equipe paulista. Ou seja, a ideia do Sérgio Conceição, o treinador do Futebol Clube do Porto, em contar com o Matias Vinhas para a próxima temporada, está praticamente anulada. Esse interesse do José Mourinho aumentou ainda mais depois da contusão com certa gravidade do lateral esquerdo da equipe, o Leonardo Spinazzola, jogador que atuou pela seleção italiana nessa Eurocopa, se lesionou no final da competição, uma lesão com certa gravidade que deixará o jogador inativo por um tempo considerável e, por isso, o interesse maior agora da Roma, do José Mourinho, em contar com o lateral esquerdo uruguaio Matias Vinhas. Já o Harry Kane, o avançado inglês, o avançado da seleção inglesa, recentemente vice-campeão da Eurocopa na final contra a Itália, jogador de 27 anos da equipe do Tottenham da Inglaterra, dando indício, segundo o tabloide inglês Telegraph, que estaria de saída do clube. É bom lembrar que o Tottenham recusou uma proposta recente no valor de 120 milhões de euros do Manchester City para adquirir o jogador. Os Spurs pedem 50 milhões a mais, ou seja, 170 milhões de euros. E a ideia do Kane deixar o clube é justamente, segundo ele, a falta de competitividade
e de títulos. Harry Kane pensando aí, então, em forçar a barra. Ele já disse que poderá não se apresentar para a pré-temporada, deixando claro o seu interesse de ir para um outro clube da Premier League, possivelmente, quem sabe, aí, o Manchester City, se colocar mais 50 milhões de euros na mesa. Nas últimas do PB Desporto, falando do Meite, médio de 27 anos, formado no Auxerre da França, pertence ao Torino, esteve emprestado ao Milan da Itália na última temporada. O jogador está no radar do Benfica, mas a primeira opção ainda é Olmos Hat, jogador do Braga, que continua sendo, portanto, a primeira opção, mas o Benfica está no mercado e à procura de alternativas. Uma delas seria o William Arão, meio-campista do Flamengo. Já no Campeonato Brasileiro, teremos nesse final de semana, começando neste sábado, dia 17, mais uma rodada, a 12ª do Campeonato Brasileiro, com os seguintes jogos: Ceará e Atlético Paranaense, São Paulo e Fortaleza, Corinthians e Atlético Mineiro, e Fluminense e Grêmio. No domingo, Chapecoense, Cuiabá, Atlético Goianiense e Palmeiras, Bahia e Flamengo, Internacional e Juventude, Red Bull Bragantino e Santos. Na segunda-feira, encerrando essa 12ª rodada, o América Mineiro recebe a equipe do Sport. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima.